Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando que este é meu canal secundário aqui no YouTube, o canal principal é só você digitar aqui André Massolini que você já vai encontrar, que é o canal onde eu analiso as histórias, os e-mails das pessoas. Hoje aqui eu gostaria de falar sobre um assunto que muito aparece lá no canal principal, nos e-mails ou nas perguntas que as pessoas às vezes fazem nas lives, sobre a questão da pornografia. É aquela situação mais ou menos assim. Ai, André, meu namorado, ele fica assistindo filme pornô. Isso me incomoda. Isso eu estou dizendo na época do namoro. Porém, é comum também a gente receber relatos de mulheres que apontam a seguinte situação. Olha, André, eu cheguei em casa, meu marido estava se masturbando, assistindo um filme pornô lá no computador. Ou eu levantei de madrugada, meu marido ficou na sala assistindo TV e eu fui dormir. A hora que eu acordei, eu fui até a sala e ele estava no celular assistindo pornô e se masturbando. E aí vem uma sensação de se sentir rebaixada, diminuída diante daquela situação. Ou seja, por que ele então não veio fazer sexo comigo e preferiu se masturbar assistindo um vídeo pornô? Assim como já conheci casos também de mulheres que o marido não era chegado em fazer sexo. Não, sabe? Parece que não estava meio que ligando muito para o negócio. E ela ficou revoltadíssima quando ela entrou no banho e viu ele se masturbando. Então, quer dizer, comigo você não faz sexo, mas você então se masturba? Então você tem vontade, mas não tem vontade comigo. Então, olha, é realmente uma questão complicada. Falando sobre pornografia, em termos culturais, a pornografia ela é vista, principalmente pelos homens, ela é vista como algo que não tem nada demais. Repito, aqui eu não estou falando se tem ou não tem, eu estou falando como é vista na maioria, né, pela maioria dos homens, justamente por esse aspecto até cultural. Como se não tivesse nada demais, é só um passatempo. E se você pegar a pornografia, ela é antiquíssima, desde os cabarés. Então, para o homem, lá naquela época, era absolutamente normal. Ele ia para os cabarés, tinham ali as prostitutas, né, com roupas totalmente diferentes daquelas que as mulheres deles usavam, que eram toda fechada, lá tudo mais à mostra, seios fartos à mostra, striptease. Depois tivemos aí a questão das revistas, as revistas pornográficas, que haviam revistas de sexo, realmente, né? E haviam revistas onde mulheres se mostravam nuas. Algumas onde era uma coisa realmente bem, né? Fazendo poses realmente de pré-sexo, vamos assim dizer, né? Uma pose de pré-sexo, toda chamativa para o sexo, convidativa para o sexo. E outras revistas que a nudez ela era uma coisa mais assim, sutil, era até falado que era um nu artístico. Vocês sabem. Então, agora eu vejo que isso se acentuou muito, justamente por conta do acesso facilitado através da internet. Então, hoje, com o celular, você tem acesso a esse mundo pornográfico que é monstruoso, que é uma indústria que movimenta bilhões de dólares por ano. Então, é mais fácil e não tem complicação. Não é? O marido ele não precisa inventar uma desculpa para poder sair para ir num cabaré, como acontecia antes. É ali, está na palma da mão dele. Ele pode fazer isso até no trabalho, a hora que ele vai ao banheiro, em prazo de 5 minutos. Não é verdade? Então facilitou. O problema da pornografia, eu vejo que a gente poderia encarar aqui algumas frentes para indicar
uma linha problemática. Primeiro eu vou falar de um aspecto onde não representaria problema, que é aquele aspecto onde o casal assiste e eles curtem. Então, ok, beleza, ninguém está se sentindo ofendido, ninguém está se sentindo passado para trás, diminuído. Ambos gostam dessa prática e se excitam com isso. Então, beleza, está tranquilo. Uma outra situação é onde o namorado ou o marido fala: ai, amor, de vez em quando eu gosto de assistir um filme pornô, e ela não vê problema nisso. Ela fala: ai, tá bom, ai, assiste aí. Né? Olha, às vezes eu já vi casos onde a mulher falava assim: não, tudo bem, você assiste aí, fica excitado aí, mas depois você vem pra cá. Era assim que era o acordo. E ela adorava, porque ele assistia lá, tal, as cenas, ficava super excitado e vinha com ela. Então, é outra situação que, tipo, para ele estava ótimo, estava de bom tamanho. Então, ninguém estava se sentindo ofendido, ninguém estava se sentindo passado para trás, estava tudo certo. Agora a gente começa a falar de alguns casos que complicam. Primeiro que a gente não pode deixar de abordar a questão de que quando uma pessoa assiste pornografia, a chance disso causar vício é grande. Até porque, se eu não me engano, a dopamina é uma substância que é liberada e ela é uma substância que vicia. A gente quer sentir aquela sensação de novo e a gente associa isso à pornografia, porque quando a gente está ali assistindo pornografia, essa substância é liberada. Se você estiver se masturbando, então você fica viciado nisso, isso se transforma num vício. Um outro problema da pornografia é que ela te leva para um outro mundo. Igual eu falo lá no meu canal principal, eu sempre falei dos problemas que a gente nasce numa sociedade onde nós somos educados a desejarmos alguém e viveram felizes para sempre. Somos educados nos contos de fadas, somos educados na indústria de Hollywood, aquelas cenas maravilhosas, o amor que é para sempre, a pessoa que corre no aeroporto em busca da outra, porque agora ela descobriu o quanto que ela ama. Então, esse é o ambiente que nos influencia. E eu várias vezes já analisei o quanto isso pode ser tóxico para a nossa realidade. Porque aí a gente compara o relacionamento que a gente tem com esses relacionamentos de contos de fada, de Hollywood, e aí a gente acha que a gente vive um relacionamento ruim. Agora, pega esse raciocínio que eu uso aí, da indústria cinematográfica, dos contos de fada, e aplique à pornografia. É o mesmo raciocínio. A pessoa que assiste todas aquelas cenas, que leva tempo, vários fatores desconfortáveis que acontecem às vezes numa relação amorosa, óbvio que são editados, não são mostrados nesses filmes. Tudo parece que está muito gostoso, tudo parece que está muito maravilhoso, sendo que os atores de filme pornô, todos falam que usam Viagra, porque seria impossível ficar fazendo aquelas cenas com um monte de gente ao redor, sem fazer uso do Viagra. Então, cara, aí você vê tudo aquilo, você vê todas aquelas peripécias que lá são feitas, e aí qual é um dos problemas? Você começa a achar que a sua relação sexual não tem graça, que ela é muito parada, que ela é muito morna. E um outro problema, aí você começa só a achar graça na pornografia. Então você se excita e você chega ao orgasmo só com a pornografia. O sexo real parece que não tem mais graça. E eu já atendi várias histórias assim, onde o cara não comparecia. Mas, gente, como que pode? O homem gosta de sexo. Aí começavam as conjecturas. Será que ele é gay? Será que ele não tem tesão por mim? Quando, na verdade, o cara estava viciado em pornografia e só sentia prazer assistindo pornografia. No real, não virava, não ia. Não vai, não tem graça. E aí, então, aí precisa
Se a pessoa se identifica sendo viciado em pornografia, vai precisar de um tratamento. Então, aqui estamos diante de algumas situações. Primeiro, que se você se sente ferida com a pornografia, com seu marido, seu namorado assistindo pornografia, é um direito seu se sentir assim. Certo? Porque às vezes a gente se sente culpado porque eu estou sentindo isso e eu não deveria sentir. O meu entendimento sobre pornografia também mudou. Eu já tive um entendimento que, não liga. Não, tem que ligar sim. Se isso está te fazendo mal, sim, você tem que ligar. Ainda bem que a gente pode mudar o pensamento. Eu pensava dessa forma, hoje eu vejo que está incorreto aquele jeito que eu pensava. Se isso te incomoda, você não pode ignorar. Converse com o seu namorado, converse com o seu marido sobre isso. Exponha, não tenha medo de expor. Eu acredito que a diferença é, a gente não pode fazer exigências como se mandássemos na vida da pessoa. Você vai parar de ver pornografia. Eu exponho o que eu estou sentindo. A decisão de parar ou não vai depender dele. Se ele, pensar, puxa vida, isso está fazendo mal para minha namorada, e para que eu vou continuar assistindo? Então, tá vendo? Mas é uma decisão dele. André, tá, mas ele não parou de ver. Então, aí vai ter que ser uma decisão sua. Se você quer continuar com uma pessoa que continua fazendo algo que te machuca. Eu acho que isso é um processo fundamental para a gente ter saúde emocional. Senão a gente fica totalmente sem paz, achando que a gente está culpado, achando que a gente está errado, sendo que aquela situação de fato está nos fazendo muito mal. Aquilo, não combina comigo. É igual uma pessoa, vamos pegar um outro exemplo aqui, uma outra situação para ilustrar. É igual uma pessoa que namora alguém que é viciado em cocaína. E a pessoa não gosta disso. Ela se sente mal diante dessa situação. Ela não quer estar numa situação dessa. Ela não aceita isso não faz bem para ela. Certo? Ela chega, conversa com o cara pode até falar que vai parar, não para, começam a vir as mentiras, mentiras para poder sair para usar. Então, a pessoa tem o direito de se afastar. Eu gosto dele, mas essa situação me machuca, é uma situação que eu não consigo aceitar, não adianta, eu não consigo achar que isso é normal. A pessoa usar cocaína, isso não entra na minha cabeça, eu não quero isso. Então, é a hora que a gente toma uma postura diante de situações que nos fazem mal. Certo, gente? A gente não pode ficar numa coisa que constantemente nos machuca. Certo? Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com as suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, tá bom? Não deixa de se inscrever. Muito obrigado, um beijo e até!